da história da Dona Margarete Schlinzer, né? Bom, meu nome é Benedete, eu sou de Jaraguá do Sul, nascida e criada lá, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Margarete quando eu ainda era criança. Eu tinha uns 5 anos de idade, ia num jardim de infância, o único que eu creio naquela época lá. E ela vinha fazer uma apresentação mensal, né? E durante o ano inteiro eu pude apreciá-la então. Bom, dados maiores, a princípio vim ter agora de grande, né? Porque na verdade era alguém que ia fazer um teatro e a gente podia assistir, por isso que dizia, mas enfim. A Dona Margarete Schlinzer, ela foi uma senhora que veio da Alemanha em 1937 e ela veio em função de uma irmã que morava com o Dr. Lutz Lucien em São Bento do Sul. E ela estava passando mal, estava doentada, ela veio cuidar dos filhos dessa irmã. Em São Bento do Sul, ela conheceu a Marta Schlinzer, né? E ficou muito amiga dela. A irmã dela acabou falecendo e depois disso a Marta trouxe ela para Jaraguá do Sul e ela acabou conhecendo o pastor Ferdinando Schlinzer, que morava em Jaraguá do Sul naquele momento. Ele já estava no país desde 1901. Né? Acabaram casando e ela acabou participando de todo o movimento então, que a igreja fazia, né, a comunidade fazia, enfim, apoiando em todos os trabalhos sociais. Em 1953, a Escola Jaraguá iniciou um trabalho com crianças, né, no jardim de infância, que não existia ainda, pela preocupação que ela tinha, que a industrialização começou a aparecer ali, as mulheres precisavam trabalhar e não tinham onde deixar as crianças. Então, eles abriram um jardim e, em função desse jardim de infância, que ela teve estímulo para resgatar o que acontecia na Alemanha, que era o teatro de bonecos que acontecia nos jardins. Em 1920, na Alemanha, o Kasper Theater passa por uma transformação. As figuras dele, que eram muito grotescas, eles recebem a partir do Max Jacob uma feição mais amena, mais aceitável para crianças. E depois disso, através de pesquisa, eu pude ver em livros que houve um trabalho voltado para a busca da autoestima do alemão em 1944, isso já. Então, tudo através do trabalho de bonecos, quer dizer, não tudo, mas eu digo, as pessoas que trabalhavam com boneco acreditavam que seria um caminho muito importante para resgatar a autoestima do alemão. Então, foi feito um trabalho muito forte, eu creio, na educação, e talvez por isso a gente tenha esse resultado tão forte do Kasper na Alemanha. E em 1920, a Margarete morava na Baixa Saxônia, em Hamburgo, e isso ficava perto de Homsteiner, que, na verdade, acontecia o movimento de bonecos com o Max Jacob, que era a sua trupe. E ela, então, pôde, com certeza, beber disso, né? O estudo era feito em escolas, em igrejas, em casas mesmo. Então, quando ela veio para cá, ela associou tudo isso, provavelmente, e resolveu fazer. Ela buscou um livro na biblioteca dela, em alemão, e numa das vindas que o filho dela estava no internato em São Leopoldo, ele veio para férias e ela então pediu que ele fizesse os bonecos. O Klaus fez, ele tinha 12 anos, ele preparou a massa com cola de sapateiro, inclusive, com papel de jornal úmido, e ele disse que cozinhava aquilo e tudo, e ele disse que ele modelou porque ela não era muito boa de modelar. Né? Então ele modelou e tudo, provavelmente ela deve ter sido, não sei quem fez as roupas, mas provavelmente ela, a Marta e tudo mais. E assim, tinha uma menina que morava com ela, chamada Adelaide Dornisch, tinha seus 16 anos na época, e
E ela morava na casa da dona Margarete, ajudava eles nos afazeres da casa. Em troca, a dona Marta ensinava o alemão, o violino, a flauta doce e piano para ela. E ela acabou se incomodando com os bonecos, né? E acabou indo atrás da empanada juntamente com a dona Margarete. Então, quem ficava atrás da empanada era a Adelaide, a Margarete, e a Marta Schlinz, então, ficava só para abrir cortina, botar o cenário, ou ajudar a colocar os bonecos na mão, e ficava a coisa mais por ali. Né? Dona Margarete atuou em Jaraguá por 16 anos, até a sua morte. Né? E quando ela faleceu, os bonecos simplesmente ficaram dentro de uma mala, né, por um certo tempo. Em seguida foram divididos entre as duas netas. Parte dos bonecos foram a Florianópolis, outra parte foi para Joinville. Durante alguns anos, a parte que ficou em Joinville foi para a parede do quarto da neta. Ficou pendilhadinho lá. O Casper já diria assim: eu me senti como se fosse Judas em Sábado da Aleluia, preso no pescoço e perdido na parede. Ele ficou um tempo ali assim, até que então não se viu uma justificativa plausível para eles ficarem na parede, então acharam melhor dar destino para isso, para que alguém fizesse alguma coisa, como a dona Margarete então fez, e levar para uma igreja evangélica em Joinville. Aí, ainda bem que ficaram com o ursinho, que está no Museu de Jaraguá, que foi o único que ficou. Né? E, inclusive, só veio para minha mão em função da troca com a princesa da minha coleção que eu já tinha feito. Né? E aí aconteceu uma coisa interessante também, né? Que daí eu contei essa história para o William, já no início da pesquisa, e o William trouxe um livro, né, de Charles Guy, da França. E por incrível que pareça, daí então constava no livro toda, como se fosse uma receita de boneco, né, com um perfil, com tudo. Isso foi traduzido, estão aí os perfis então, de cada boneco. Né? E como eles tinham um desenho, uma caricatura, baseado nesse desenho, então eu fui trabalhando. Essa é a segunda coleção, foi feita a primeira coleção, que já foi para as escolas, né? E depois, conversando com o filho da dona Margarete, eu fiquei sabendo que foi da mesma forma que ela fez. Pode até ter sido o mesmo livro, né? A gente não sabe. Então, essa foi a história da dona Margarete que a gente está resgatando e eu espero que viva por muito tempo. É isso. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui e nos últimos meses eu tenho vivido grandes emoções e grandes, sei lá, tenho tido agradáveis momentos por causa do Casper. Uma agradável lembrança que ficou durante 45 anos em estado latente no meu coração, né? E que, graças ao professor Nini, e a uma colega que nos intermediou, que me apresentou o professor Nini, e ele veio correndo lá em casa quando ele soube que alguma coisa do Casper tinha na minha casa. Eu acho que demorou meio-dia e ele estava na minha casa, que fez essa mediação e que me traz até aqui. Quer dizer, as emoções foram se acumulando de tal maneira que todos os momentos que esse Casper, essa pesquisa do Casper me proporcionaram foram momentos muito importantes. Inclusive, faz 10 minutos, eu tive uma outra emoção, acabei de conhecer o nobre casal aqui e descubro que ela é filha do Prestes, um dos melhores amigos, eu diria o melhor amigo do meu avô. Eu venho conhecer aqui em Rio do Sul. Né? Então, quer dizer, são coincidências que vão acontecendo e que vão me motivando a levar essa pesquisa adiante e também com o grande entusiasmo do professor Nini. Tá? Muito obrigada a todos nesse sentido.
Bom, a minha história é muito parecida com essa história aqui do lado, sem uma saber da outra, as histórias são muito parecidas. O meu Casper, eu digo meu, porque eu já me considero dona dele, foi iniciado em 1958 ou 1959 por meus pais na cidade de Pomerode. Meu pai se chamava Hildur Edgar Emmer e minha mãe se chamava Anke Ina Cristina Emmer, era filha do pastor Werner Andresen, que atuou durante 40 anos na comunidade de Badenfurt, no norte de Blumenau. E eles começaram esse teatro em Pomerode, primeiro também com bonecas papel machê, e a gente não sabe por que eles começaram, mas meu pai, coincidentemente, também estudou em São Leopoldo e também já trouxe essa coisa do mesmo internato onde a família da Dona Margarete também trouxe o conhecimento sobre bonecas de papel machê. Uma outra coisa, na biblioteca do meu avô, é esse livro das Kasperlebuch, ou seja, o livro do Kasperle. Esse livro é datado de 1934 e tem toda uma teoria de teatro Kasperle, todinha, a metade do livro, 100 e poucas páginas, fala sobre a teoria do Kasperle. Então a minha hipótese inicial porque eu só tive contato com essa parte teórica por causa do desenvolvimento quer dizer, essa motivação do professor Nini. Aí eu fui procurar, onde é que foram as fontes desse Kasperle teatro feito em Pomerode. Então talvez tenha sido esse livro e mais os conhecimentos que meu pai não era alemão, minha mãe nasceu na Alemanha, mas meu pai não era alemão, era gaúcho, de Santa Cruz do Sul, e talvez estudou nesse mesmo colégio, talvez trazido, então, juntado as duas ideias, os dois começaram a fazer teatro de Kasperle em 1958. Meu pai, então, passou a importar essas bonecas que estão em exposição aí do lado, que vocês depois podem observar em detalhes. São bonecas da oficina dos Hohensteiner, a mesma já citada pela minha colega. São bonecas originais, elas foram importadas em 58 ou 59. A coleção toda é de 16 bonecas. Em meu poder estão 15 bonecas, só não existe mais a vovó, que foi doada a uma escola particular de Timbó, mas eu ainda vou querer ir lá buscar a vovó de volta. E meus pais iniciaram, então, esse trabalho também no jardim de infância, do mesmo jeito que a Dona Margarete em Jaraguá do Sul, também os meus pais. Meu pai foi o idealizador do jardim de infância de Pomerode, foi ele que, junto com as indústrias locais, construiu o jardim de infância de Pomerode. E meu pai já tinha uma tradição, eu trabalhava com a juventude evangélica, em Pomerode era diretor de teatro, mas tudo teatro amador, e tinha um grande conhecimento de técnicas teatrais. Então eles começam em 58, inicialmente com esse jardim de infância, e para nós somos 5 filhos, e no nosso aniversário, o presente de aniversário era sempre uma peça de teatro nova e ensaiada. Esse era o nosso presente de aniversário. E os nossos aniversários eram altamente concorridos. Todo mundo queria ser convidado nos aniversários dos filhos do seu Emmer, porque sabia que lá ia ter uma peça de teatro. Aí, dada esse movimento interno, familiar interno, e também no jardim de infância, meu pai resolveu, então, fazer apresentações públicas na festa anual da Igreja Luterana em Pomerode. Então isso virou uma tradição. E até 1964, a gente imagina, até 1964, meu pai então fez regularmente apresentações, ensaiou peças de teatro para nós 5 filhos e para a festa da igreja, que também dava assessoria no jardim de infância. Então, nesse ponto já os bonecos em papel machê não existiam mais, e passaram a ser usados esses bonecos, esses legítimos bonecos Hohensteiner, e os figurinos foram todos feitos por minha mãe, baseado menos o da princesa estragou todinho, isso foi refeito, e baseados em catálogos, que a oficina Hohensteiner mandava catálogos e você podia comprar os bonecos por catálogos. Eles são extremamente caros hoje em dia. Se você entra na eBay para tentar comprar um boneco desse com 50 anos de
idade, ele está em torno de 300 euros o primeiro lance. Mas as oficinas Rundstein ainda existem hoje em dia e os bonecos são produzidos hoje em dia ainda. Não mais na mesma qualidade, porque eu tentei comprar a vovó, né, para completar a minha coleção, mas não tem nada a ver, não tem absolutamente o mesmo perfil. Eu acho que eles são feitos industrialmente e pintados por máquinas, né? E o preço de uma boneca atual é 139 euros. Esse também é um preço bastante considerável. Mas, como elas são feitas em madeira, então eu acho que justifica, porque qualquer coisa de madeira que a gente vai comprar na Europa é extremamente caro. Bom, o que eles ensaiavam? O que eles apresentavam? Peças de teatro mesmo, né? Eu sabia que tinha um roteiro, eu sabia que tinha todo um script, mas eu não tinha conhecimento se esses scripts e esses roteiros tinham sido elaborados pelo meu pai mesmo, ou se isso era importado também. Então, procurando uma bibliografia, os livros que me vieram junto com a herança, eu percebi que existia um alto grau de profissionalismo nisso. Eles apresentavam peças de teatro originais em língua alemã, conforme elas vinham das próprias oficinas Rundstein. As peças eram prontas e lógico que meu pai adaptava ao contexto local, pequenas adaptações e interações naturais que acontecem nas peças de Caspar. Mas eu fui ver, com essa pesquisa, o alto grau de profissionalismo em que isso era feito. Quer dizer, uma coisa que na minha lembrança, meu pai faleceu em 66, eu tinha apenas 10 anos de idade, na minha lembrança, as coisas eram tão próximas de mim que eu não tinha esse discernimento que isso era uma coisa profissional, né? Mas agora, fazendo a pesquisa, eu fui ver o quanto de profissionalismo tinha atrás disso, né? As entradas dos bonecos, tudo era super profissional, a iluminação, a sonoplastia, tudo era super profissional. Quer dizer, isso que eu trazia, isso que eu levo nas minhas várias lembranças, eu fui ler nos livros. Nas teorias eu fui ler exatamente as coisas que eu guardava na minha lembrança. Então, o teatro acabou, porque o meu pai faleceu, meu pai em 64 descobre que tem câncer, e só vive mais 2 anos, e minha mãe já na época, desde 55, minha mãe já sofria de esclerose múltipla e estava ficando impossibilitada de ficar em pé atrás dessa empanada. Aliás, essa empanada também faz parte do teatro, tá? Então o teatro acaba quando meu pai descobre que tem câncer e minha mãe não tem mais ânimo para retomar isso aí. Em 95, quando minha mãe falece, eu herdo todas essas bonecas, eu me dirigi ao teatro do SIC em Florianópolis, oferecendo, porque eu achei demais, eu sozinha ter isso na minha casa sem ninguém usar isso aí. Aí eu me dirigi ao SIC e ofereci as bonecas do teatro, dizendo que eu tinha um teatro de bonecos completo, pronto, e eu queria fazer uma doação. Aí o intendente, eu não sei quem é que era do teatro, ela disse, põe lá no canto, alguém talvez leve para casa, mas a gente aqui no SIC não tem lugar para guardar. Aí eu disse, não, então, como ele não quer então só guardar dentro do meu coração, vou guardar na minha casa. E ele está à disposição e espero que ele seja montado muitas vezes, enquanto a estrutura aguentar, espero que ele seja montado muitas vezes. Aí eu acho que é isso, tá? Obrigada. Outras informações estão no texto ali, depois vocês podem ler no texto. É um momento muito emotivo, a gente vai se perdendo nas considerações. Boa noite. Meu nome é Hans Piegek. Eu não tenho essa vivência que as pesquisadoras aqui ao meu lado tiveram com o teatro de bonecos do Caspar, mas eu era bem novo, naquela época eu tinha 11 anos, meu pai era diplomata e aqui no Brasil eu sou brasileiro, nascido em Ibirama, e aí então nós fomos para a Alemanha em 42, durante a guerra, e senão o pai vinha aqui preso na Ilha das Flores, no Rio de
durante a guerra, a Alemanha já tinha tomado a França, nós, de Portugal, nós fomos de trem até Frankfurt, na Alemanha, e de lá nós fomos na cidade de Reutlingen, onde meu avô materno morava já em 1938 em diante. Agora, minha vivência com o Caspar Theater não é tão evolutivo, tão extenso como as duas senhoras aqui do meu lado souberam explicar e dizer o que é, o que não é. Eu não tenho essa vivência na realidade. Agora, nós, na cidade de Reutlingen, numa oficina parada, na realidade, nós, no inverno, neve, frio lá fora, e nós, como meninos, nós tínhamos que resolver alguma coisa, nós tínhamos que brincar alguma coisa. Aí, então, me convidaram também. Vamos hoje à tarde, lá na oficina do Sr. Benz, ele tem lá um jogo de Caspar Theater, de figura do Caspar, e fomos lá e começamos a brincar. Nós éramos o quê? Uns 8, 10, 20, 10, 12 pessoas, jovens, não me lembro muito mais do que isso, e assim se iniciou esse apresentado por dois moços da nossa turma mesmo, e as histórias eram inventadas por eles mesmos. Depois nós tivemos contato com o Caspar Theater lá da cidade de Reutlingen, que vinha e nós íamos assistir, como nós também íamos apresentar. Mas inicialmente, então, na oficina parada do pai dele, que estava servindo o exército também, era uma pequena oficina, nós montamos um palco, não tão grande quanto esse aí, um pequeno palco, e nós sentávamos na frente. E o Caspar não tinha outra coisa, por isso que eu acho que isso gravou na minha vida. Eu gostei de participar. Como, aliás, eu gosto até hoje de teatro, na realidade. Eu também fui artista amador de teatro. Né? Não é que eu, aqui na juventude, em Rio do Sul, eu fiz teatro, na juventude evangélica também fiz teatro, e sempre tive um papel principal, uma vez era uma coisa, outra coisa. Mas voltando ao Caspar Theater na Alemanha, isso foi em 1943, 44 até 45. Nós apresentávamos o teatro lá. Éramos jovens e numa tarde fria iniciou-se aquela alegria da meninada, vamos dizer assim, porque meninos nós todos éramos. Tinha menino de 8, de 9, de 10, de 15, no máximo 12 anos, eu tinha 11 anos na época. Dois dos nossos iniciaram dando vida ao Caspar, na realidade. O Caspar entrou sempre cantando. Caspar e Cidadá. Ali era o nosso começo. Então eles tinham, na realidade, uma história, porque alguém trouxe uma história do Caspar, porque o Caspar, ele não feria ninguém, ele era um povo inteligente, na realidade era isso. E aí então ele fazia pergunta para a plateia, porque este é o verdadeiro Caspar Theater. O Caspar Theater ele pergunta à plateia: como é que vocês não sabem onde é que roubaram os ovos da minha avó? Então, vocês não viram o ladrão? Não, eles saíram por aqui. Eu vou chamar a polícia, ele vai atrás. Aí aparecia a polícia e trazia o ladrão. E assim, eu me envolvi e gostei. Eu também participei fazendo o Caspar Theater, na realidade. Isso até, depois eu tenho até a figura aí, depois eu vou explicar da onde vieram, de onde eu trouxe.
e até janeiro de 45. Ali, de repente, um ataque de bombardeio aéreo acabou com toda a nossa história. Todo o bairro da cidade onde nós morávamos foi destruído num bombardeio aéreo das forças americanas. E alguns dos meus amigos, naquela ocasião, tiveram morte também, morreram. Eu só sobrevivi com minha família, porque com meu irmão, e casualmente nós não estávamos no centro da cidade, nós fomos no sul da cidade, na casa da minha avó. E aí, porque o ataque aéreo foi durante o meio-dia, e aí aquele bairro foi destruído totalmente. E no mínimo daqueles 8, 10 iniciantes, 5 ou 6 morreram nesse ataque. Mas, como foi depois mais para o fim da guerra, de 45, terminou a guerra em 8 de maio de 45, na realidade, nós também dispersou a rapaziada. Uns foram para cá, outros foram para lá, e muitos, como disse há pouco, já tiveram morte. E daí, então, se perdeu, no final da guerra, se perdeu esse assunto do Caspa Teatro. Como eu gosto de teatro, já disse, quando o William me convidou outro dia, nós, por acaso, se encontramos aqui em Rio do Sul, e disse, olha, tem um grupo em Jaraguá, tem outro grupo em Pomerode, que já eles têm da Dona Maria Schmitz, alguma coisa, e ele trouxe um livro para me traduzir. Eu faço muitas traduções também, né? Do alemão para o português, como do português para o alemão. Então eu disse, olha, isso aqui para traduzir vai dar muito trabalho. Eu posso traduzir assim verbalmente para ti algumas coisas. Agora, se você quer algum cenário, alguma coisa porque tem esse livro que me trouxe de Jaraguá, tem cenas completas do Caspa com a avó, com o diabo, com tudo, e as figuras. E aí então eu devolvi isso para ele, mas ele me deu uma cópia. Aliás, ele me deu essa cópia original, está lá em casa, ele sabe disso. Mas eu quero voltar ao Caspa Teatro. Depois de muitos anos, nada disso ocorreu. Em 1942, quando vim para o Rio do Sul, eu queria ir a minha vida a outro destino, era para ir para Toledo, no Paraná, e acabei morando aqui no Rio do Sul, onde achei minha esposa, que é minha esposa é filha do pastor Presencial Antier. E ele, numa viagem à Alemanha, trouxe a figura do Caspa Teatro, com todas as figuras. E começou a vida lá em casa. Nós temos 3 filhos, e os 3 começaram a brincar com isso. E eu dava um toque para eles, olha, faz assim, faz assado. Daí, assim, houve com a vizinhança, com o filho da dona Ana Guerreira, que está aqui, começaram a brincar e está gravado nos nossos filhos até hoje essa questão do Caspa Teatro. Eu só posso dizer isso, para mim, uma bela adormecida na realidade. Eu acordei novamente para isso, e quando o William me convidou para participar da Dialogar rapidamente, eu comecei a recordar o meu passado. Esta que é a história. E aí eu vivi mais uma vez o Caspa Teatro na realidade. É o que eu tinha que dizer. Isso é a minha vida.